Você também é do tipo de pessoa que tem dificuldade de se manter emocionalmente estável, equilibrada, quando você está em grupos com outras pessoas? Sabe quando está aquele movimento mais caótico, às vezes as pessoas elas estão ali discutindo ou estão acontecendo conflitos no grupo e você acaba entrando, sabe, naquela desarmonia, aquilo acaba desequilibrando você, mesmo que você não tenha a ver com o que está acontecendo. Ou até mesmo, né, quando pessoas do grupo que você participa vêm falar com você sobre as questões delas, sobre os desafios delas, os problemas que elas estão passando, você acaba absorvendo aquela situação da pessoa e você fica mal também, você sofre junto. Quando você vê, você já está desfocado, desfocada das suas próprias atividades, porque você está pensando naquilo que é a vida da pessoa e que você nem pode resolver, mas de uma certa maneira você não sabe como largar esses pensamentos, como parar de querer, né, pensar em qual poderia ser o caminho que você poderia sugerir para essa pessoa, a recomendação, o conselho, ou de que maneira você poderia ajudar ela. Se você se identifica com esse tipo de situação, esse vídeo ele é exatamente para você. Esse traço de comportamento, ele também faz parte do 14º perfil de personalidade, é um perfil de personalidade aonde, né, a pessoa, ela é uma pessoa mais reservada, ela é uma pessoa que ela realmente tem uma característica mais de introspecção, mas que quando ela está nos grupos, ela acaba absorvendo o desequilíbrio emocional tanto do grupo como de pessoas específicas, como se fosse algo pessoal dela. E o objetivo aqui é exatamente falar sobre isso para que você possa ter algumas percepções e alguns insights, né? Quem sabe, inclusive, saber e descobrir formas de lidar com isso, porque aqui eu vou te trazer algumas, né, contribuições que vão somar para que você possa realmente poder lidar com isso de uma forma inteligente, para que você possa poder encontrar, né, uma maneira de poder estar nos grupos, mas não necessariamente, né, sofrer com essas dinâmicas, né, com esses conflitos, com essas situações que não diz respeito, que não dizem, né, respeito a você mesmo, a você mesma, mas sim às outras pessoas. Claro, sem perder a empatia. Não é sobre a gente entrar num estado de frieza, num estado de indiferença, mas a gente aprender uma maneira de ter empatia, mas ainda assim ter um espaço seguro onde a gente possa, né, estar bem dentro da gente, equilibrada, equilibrada, e de uma melhor maneira ainda a gente poder até somar melhor e ajudar melhor essas pessoas. Porque quando a gente está bem, quando a gente está equilibrado, quando a gente está no nosso eixo, a gente pode contribuir melhor, a gente pode contribuir de um jeito diferente, a gente pode realmente, né, somar na vida das pessoas com o nosso melhor, com a nossa melhor habilidade e capacidade. E esse perfil de personalidade também é um perfil de personalidade que estuda muito, que lê muito. Então é uma pessoa que tem conteúdo, que tem informação, que tem conhecimento para transmitir. Por isso, mais importante ainda, né, você poder aprender como lidar com esse tipo de situação. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é exatamente, né, que a capacidade, né, de lidar com as emoções quando a gente está em grupos, quando alguém, né, vem trazendo uma situação para a gente, essa pessoa que participa então desse grupo, pode ser um colega de trabalho, pode ser algum familiar, pode ser algum colega, sabe, tipo daquele futebol que a pessoa joga um dia da semana, ou aquela pessoa que você se encontra, né, a cada 15 dias em uma mentoria, em um grupo de autoconhecimento, não importa qual seja o ambiente, mas quando uma pessoa, né, ela vem conversar com a gente e ela está trazendo ali uma dificuldade, um desafio, ou o grupo em si está ali numa discussão mais acalorada e a gente entra na emoção, é exatamente por quê? Porque a gente ainda não aprendeu que é possível ouvir sem se envolver. É muito comum na nossa cultura, na cultura brasileira, quando a gente escuta uma pessoa falando uma coisa, a gente entender que ela está pedindo para que a gente dê uma solução, que ela está pedindo para que a gente dê
um caminho, para que ela está pedindo, para que a gente assuma, né, aquela responsabilidade que está sendo difícil para ela. Mas, na verdade, quando nós estamos falando sobre uma situação para uma pessoa, o que no geral está acontecendo é nós estamos tomados por um sentimento, por uma emoção. Então existe ali, sabe, um movimento energético mesmo no nosso corpo, emocional, porque a emoção ela é, né, uma energia, né? Não é à toa que quando a gente está com raiva a gente tem muita força, né? Não é à toa que quando a gente está feliz a gente tem muita abertura para conversar com muitas pessoas. E quando a gente está triste, existe também uma energia muito forte puxando a gente para baixo, para a gente se isolar, para a gente querer ficar quietinho. Então, quando a pessoa está ali falando, ela está, na verdade, dentro, né, dessa explosão de energia e ela está apenas expressando, colocando para fora essa energia. Quando a gente consegue compreender, então, que não necessariamente o fato da pessoa estar falando tem a ver com a gente ter que ir lá intervir e que a gente tenha que resolver para ela, isso já vai auxiliando a gente. Existem, claro, né, formas, né, da gente poder ouvir, existem formas da gente poder falar quando a gente vai falar, existem maneiras, né, de abordar determinados assuntos, existem maneiras da gente poder, né, trazer o nosso ponto de vista sem interferir na tomada de decisão da pessoa, sem interferir, né, na escolha que ela vai ter. Mas tudo isso, né, a gente vai realmente aprender quando a gente busca investir na gente, quando a gente busca investir no nosso desenvolvimento pessoal, quando a gente busca investir em ferramentas que existem, elas estão à disposição, mas que exige, claro, um investimento de tempo, um investimento de interesse real, né? E, sobretudo, um investimento financeiro, até porque uma pessoa que tem todo esse conhecimento, né, ela investiu para adquirir isso e ela necessariamente precisa, né, manter esse trabalho em ação, então para isso ela vai precisar cobrar para poder oferecer essas ferramentas, né, para a pessoa que está buscando. Mas é importante a gente saber que essas ferramentas existem, que elas estão disponíveis e que, sobretudo, o mais importante é a gente aprender a ouvir sem precisar resolver. Ah, mas eu não consigo controlar o impulso, sabe? Eu sinto uma coisa assim que eu tenho que resolver. Também existem caminhos e ferramentas, né, para a gente entender o porquê que a gente tem esse impulso, qual que é a origem desse impulso, qual que é a função desse impulso, qual que é o papel que esse impulso e que esse comportamento já de encontrar uma solução ou de resolver para a pessoa tem também na nossa vida, tem na nossa percepção de quem nós somos, tem na construção da nossa personalidade e até mesmo na construção daquilo que nós chamamos da nossa identidade, sabe? Ah, é que eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sou uma pessoa do bem, né? Eu sou uma pessoa que está sempre querendo ajudar todo mundo. Mas a grande reflexão é, será mesmo que sempre que uma pessoa conta algo pra gente, ou traz uma situação, ou que a gente está em um grupo que a coisa ali está meio que desequilibrada, será mesmo que quando a gente intervém, quando a gente começa a sentir a dor daquelas pessoas e assumir como se fosse nossa e a ficar tão angustiado a ponto da gente então querer ir lá e resolver algo que a gente só sabe aquilo que a pessoa contou pra gente. Então o que ela contou pra gente é o ângulo de visão dela. A gente não tem todas as outras perspectivas, todas as outras informações que o ângulo de visão dessa pessoa não contempla. E não é que ela está mentindo ou que ela está enganando a gente, é que cada pessoa realmente só enxerga o seu ângulo de visão. Mas toda situação, ela tem outros ângulos, ela tem outras informações, outros dados que são importantíssimos para que a gente consiga solucionar. Então, quando a gente começa, né, a entrar nessa de que a gente tem que resolver porque a gente está sentindo esse impulso, o que na verdade a gente faz é entrar com um olhar que ele é um olhar muito tendencioso, é a palavra, e nesse olhar tendencioso, aparentemente, a gente pode até resolver o sintoma. Então ali aconteceu uma discussão, as pessoas ficaram bravas, a gente pode até conseguir resolver ali aquela discussão que aconteceu, mas não necessariamente quer dizer que a gente conseguiu resolver a origem do que causou aquela discussão, porque a gente realmente não tem todas as informações necessárias para conseguir fazer isso. Não quando a gente ainda está nesse modo de funcionamento. Quando as pessoas me contam algo, eu já tenho que ajudar, ou quando eu estou em um lugar e a coisa começa a esquentar ou ficar diferente, eu já tenho que intervir para resolver.
quando a gente tem esse tipo de padrão de comportamento ativo ainda na gente, ou porque a gente não tinha enxergado ele, ou porque a gente já enxergou e não sabe como resolver, ou porque a gente enxergou, sabe que existe como resolver, mas ainda não quer resolver, aí é uma escolha nossa. Então a gente precisa, né, ter essa clareza de que nós estamos, né, escolhendo reproduzir esse padrão de comportamento. A partir do momento que você assiste esse vídeo, ele já não é mais algo que você não conhecia. Então, não é que a gente tenha que. A verdade é, o que a gente pode aprender, o que a gente tem a possibilidade de aprender é por que eu me afeto quando as pessoas trazem um problema? Ou por que me afeta tanto quando eu estou em um lugar e acontece um conflito ou um problema? Por que eu acredito que a empatia é sentir a dor do outro? Por que eu acredito que a empatia é resolver a dor do outro? O que será que é a empatia? Porque, poxa, se eu realmente sentir a dor do outro, eu não vou acabar entrando em um estado alterado, onde o meu pensamento vai ser condicionado, influenciado pelo sentimento, pela emoção que eu estou sentindo, então eu vou ser levado a tomar decisões que talvez seriam diferentes das decisões se eu conseguisse estar com aquela pessoa, presenciar ela, ouvir ela, receber ali, né, o que ela tem para me falar e não me emergir naquilo e não me entregar ou não permitir que aquilo, né, me desequilibre, será que eu não estaria, né, atuando, agindo naquela situação de uma maneira diferente? Será que eu não seria mais cauteloso ou mais cautelosa com o que eu falaria, como eu agiria, ou até mesmo se eu agiria ou não agiria? Então tudo isso é importante a gente ter claro, que quando a gente entra na emoção que a pessoa ou o grupo traz, a gente perde a nossa capacidade de expressar a nossa verdadeira contribuição. E nesse sentido, então, aprender, né, a escutar sem dar um conselho, sem dar uma sugestão, sabe? Aprender, né, que o acolhimento ele é oferecer para o outro um espaço seguro. Só que o silêncio após o outro realmente se expressar é também uma forma de empatia e, sobretudo, uma forma muito inteligente e muito desenvolvida de empatia. Mas para a gente conseguir chegar nesse ponto, a gente primeiro precisa ter clareza de que eu não preciso entrar na emoção do outro, eu não preciso e não é recomendado, inclusive, que eu tente resolver para ele, e se eu sinto esse impulso e não sei lidar com ele, eu preciso buscar ajuda para entender qual que é a função, qual que é a origem, qual que é, né, o papel que isso tem na minha vida. Porque se eu estou reproduzindo esse padrão de comportamento é porque existe algum tipo de ganho, existe algum tipo de benefício. Nenhum padrão de comportamento se mantém existindo se não tem algum tipo de benefício, mesmo que ele nos gere dor, sofrimento, problemas, dificuldades. Então esse é realmente, né, o ponto principal para que a gente possa, né, dar esse primeiro passo e começar a lidar com essa dinâmica de uma forma mais saudável, de uma forma mais coerente, de uma forma mais adulta e, claro, né, madura, porque estamos aqui exatamente para evoluirmos, né, para despertarmos cada vez mais o desenvolvimento da nossa consciência, para que possamos realmente, né, estarmos nos ambientes, nos grupos e com as pessoas e acolher elas de uma forma empática, mas que não seja, né, uma forma de atravessar o que é a situação da pessoa com a nossa ação, sendo que na verdade é o sentimento do outro que a gente deixou, que a gente permitiu, que a gente não soube lidar e nos invadiu e que está fazendo a gente atravessar essa situação e muitas vezes até atrapalhando, achando que está ajudando. Se esse vídeo ele contribuiu com você, se ele fez sentido, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa deixar o seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e serem beneficiadas por esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Muito obrigado pela sua presença, agradeço você e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!